prometido, hora de praticar. Olha lá, e você, estudou? Colocou a matéria em dia? Eu sei, muita informação, mas se foi bem administrada, você agora vai colher bons frutos. Número 1. Qual afirmação abaixo está incorreta? Para você acertar, é preciso analisar o texto motivacional, principalmente o que está destacado ali pela cor vermelha. Vamos nós? Estamos entrando no terço final de 2009 com uma visão mais clara sobre os fatores que levaram à crise financeira que nos atingiu a partir do colapso do banco Lehman Brothers. Um dos pontos centrais na sua construção foi, certamente, a questão da regulação e controle das instituições financeiras. Mesmo não sendo a origem propriamente dita da crise, a regulação falha permitiu que os elementos de fragilidade no sistema assumissem enormes proporções. Você observou? Sua construção. Depois de termos vivido um longo período em que prevaleceu a ilusão da racionalidade intrínseca aos mercados financeiros, hoje há novamente o reconhecimento das fragilidades e dos riscos sistêmicos associados a seu funcionamento. Agora, nós estamos com em que e seu funcionamento. Então, observe as afirmações. A substituição de em que, por no qual, mantém a correção gramatical e as informações originais do período. Como descobrir isto? Volte ao texto e faça essa troca proposta. E não é pergunta, é uma afirmação, tá? A substituição de em que por no qual mantém a correção gramatical e as afirmações originais do período. Segunda, a expressão sua construção refere-se ao antecedente banco? Volte ao texto, busque o referente. Terceira afirmação. A expressão seu funcionamento refere-se ao antecedente mercados financeiros? Seu funcionamento? Será que isso está certo? Muito bem, olha lá, esta está incorreta, porque nós queremos a certa ou a errada. Qual afirmação abaixo está incorreta? Condenamos a segunda. Observe o motivo. Só a segunda está incorreta, pois a expressão sua construção refere-se ao antecedente crise financeira e não ao banco. Na primeira, no qual substitui sem problema em que, tomando e retomando um longo período. Veja o contexto. Depois de termos vivido um longo período em que prevaleceu a ilusão da racionalidade intrínseca, observe que um que pode perfeitamente ser permutado por no qual. Na terceira afirmação, veja que a expressão seu funcionamento retoma o assunto do contexto, a saber, mercados financeiros. Depois de termos vivido um longo período em que prevaleceu a ilusão da racionalidade intrínseca aos mercados financeiros, hoje há novamente o reconhecimento das fragilidades e dos riscos sistêmicos associados a seu funcionamento, ou seja, ao funcionamento dos mercados financeiros. Ficou claro? Vamos para a próxima? Número 2, também elaborada pela ESAF. Teste o seu conhecimento, meu aluno. Se o Estado propicia segurança, educação, saúde, trabalho, previdência, moradia e transporte, o indivíduo tem as condições mínimas para atingir a felicidade, a que todos os homens tendem. No entanto, é preciso fazer a distinção entre fins e meios. E aí, o que a banca preparou. A substituição de
que, por a qual, estaria correta ou incorreta? Para descobrir isto, volte ao texto. Você já recebeu informação suficiente para trabalhar com o pronome relativo. Incorreta. Cláudia, motivo, está aqui. Veja o contexto. O indivíduo tem as condições mínimas para atingir a felicidade a que todos os homens tendem. Lembra-se de que eu falei sobre o uso obrigatório da preposição antes do pronome relativo? Quando o verbo exigir ou quando o nome exigir. E mais, tem de usar a preposição exigida colocando-a antes do pronome relativo. Deveria ser: o indivíduo tem as condições mínimas para atingir a felicidade a qual, porque quando eu troco o que pelo qual, eu levo um artigo, porque o qual sempre aparece acompanhado por um artigo. Então, com o acento indicativo de crase, o acento grave. Você entendeu por que está errado? Próxima. Lá está ela. Exafem. Assinale como verdadeiras ou falsas afirmações a respeito desse fragmento. O Ocidente europeu, no período medievo, foi um mundo onde o poder estava dividido e sempre instável, sendo exercido de forma independente pelos chamados senhores feudais, geralmente possuidores de grandes extensões de terras. As relações entre vassalo e suzerano envolviam a cessão de direito por parte do suzerano de uma geração de ganho para o vassalo em troca de alianças que visavam a uma consolidação do poder, sempre ameaçado por outros senhores. Eterna luta pelo poder. Muito bem. O objeto de onde provinha essa geração de ganho era chamado feudo, erroneamente identificado como sendo somente uma porção de terra. Na verdade, o feudo podia assumir vários aspectos, como, por exemplo, uma ponte ou uma estrada onde se cobrava pedágio. Vamos agora ao julgamento. Desrespeitam-se as relações entre os argumentos e provoca-se erro gramatical ao substituir onde por em que. Meu aluno, preste atenção. Se esse onde for pronome relativo, ele possui um antecedente locativo. Esse lugar pode ser real ou virtual, mas tem de ser lugar. Sendo lugar, sendo pronome relativo a palavra onde, você pode trocar pelo em que, porque esse que é um pronome relativo universal. E o em é só para afirmar o lugar. Mas será fato? Falso, né? Porque lá no texto, cuidado, há uma diferença na hora da exigência da PrEP. O primeiro raciocínio é exatamente o apresentado a você. Daqui a pouquinho vamos ver o motivo do erro. Explicita-se a relação entre as ideias do texto ao iniciar o segundo período sintático do texto por um conectivo, escrevendo conquanto às relações. Só vai saber se você voltar ao texto e executar a troca. Você fez? Então, você marcou falso, porque mudou o campo semântico. Vamos agora para a próxima. Explicita-se a relação entre as ideias do texto ao inserir entre vírgulas o conectivo, no entanto, depois de identificado. Volte ao texto, meu aluno, faça o laboratório. E aí, feito. Qual foi a resposta? Você marcou ponto se você concordou. Mais uma para você julgar. Desrespeitam-se as relações entre os argumentos e provoca-se erro gramatical ao substituir onde por a qual. Cláudia, se o onde for relativo, o que eu preciso? De um lugar antes
de um locativo. Ok. Sendo locativo, o antecedente, sendo onde, pronome relativo, eu posso trocar por a qual, meu aluno? Se é para indicar lugar, é melhor trocar por na qual, por causa da preposição em. Mas cuidado, toda essa explicação depende do contexto. Essa é só uma parte da matéria pronome relativo onde. Isto. Pode, Cláudia? Pode, porque o autor traz a preposição a justificada. Você observará isso daqui a pouquinho. Preposição a não, o artigo a. Sequência gabarito? Claro que é a nossa letra A. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Mas é mais ou menos assim. Falou, tem de provar, ajoelhou, tem de rezar, não é isso? Vamos passo a passo? Na primeira afirmação, não há erro gramatical algum. Foi dito que há erro, meu aluno. Nem se desrespeitam as relações entre os argumentos se substituirmos onde por em que. Viu? É fácil confundir a cabeça de um candidato. Claro que a explicação dada com relação ao relativo onde é a única certa. Só que lá no enunciado, isso foi posto como errado. Não há nada de errado. Se o relativo é onde, eu posso tranquilamente trocar pelo em que. Uma vez que ambos os pronomes relativos retomam uma palavra que indica lugar, que é o mundo. Falsa afirmação, portanto, aquela não valia. Na quarta afirmação, há, de fato, um erro gramatical. E a relação entre os argumentos é desrespeitada. Por que desrespeitada, Cláudia? Uma vez que o pronome relativo onde não é substituível por outro pronome relativo não iniciado por preposição. A substituição só seria possível assim, uma ponte ou uma estrada na qual. Você entendeu? Aquele a só pode ser artigo. O pronome relativo qual não vive sem ele. E eu já tinha dado a cantada de pedra antes. O pronome relativo onde indica lugar, o lugar onde você está. Então, você tem de trazer a preposição em que, na qual, no qual, nas quais, nos quais. Beleza? 4, vamos para a próxima questão. Em relação aos elementos coesivos do texto, assinale a opção correta. Cá está um fragmento que serviu de base para a questão. E o foco está em recurso coesivo, aqueles que fazem a textura de um texto, as ligações. Fique atento ao que foi destacado. Hoje não há mais dúvida a respeito do aquecimento global e de outros problemas gerados pelo consumo de energia e pela industrialização. Não se pode deter o desenvolvimento e não se pode mantê-lo sem aumento de consumo global de energia. A principal fonte de energia hoje são os combustíveis fósseis. E o maior vilão dessa história é a emissão do CO2 na atmosfera. Parece irreversível a tendência à sua redução pela adoção de novas e mais eficientes tecnologias e fontes de energias. Acabar drasticamente e de imediato com as emissões de CO2 e com a utilização de combustíveis fósseis não é possível. Por outro lado, adotar novas tecnologias que aumentem ou estimulem ainda mais o seu consumo, nem pensar. O século XX viu a consolidação da era do petróleo, motor do desenvolvimento mundial desde o final do século XIX até hoje. No começo do século XXI, esse ciclo de predominância do petróleo deve ser, aos poucos, substituído por um predomínio de um gás natural. Ok? Chegar às afirmações. Eu quero, Cláudia, a certa ou a errada? Vamos voltar e você mesmo observará. Olha lá. O que nós esperamos? Opção correta. Se eu quero a opção correta,
uma só será marcada por você. Se nós estamos com 5 alternativas, 4 falam mentiras. Em mantê-lo, o pronome lo retoma o antecedente consumo. Volte ao texto, faça o mapeamento dos referentes, anafórico, catafórico, deítico, e aí você vai confirmar essa afirmação. B. A expressão dessa história retoma o antecedente consumo global de energia? Vai lá, faça o mapeamento discursivo. C. Em seu consumo, seu refere-se a combustíveis fósseis? Fácil, é só interpretar. Volte ao texto, dá trabalho, mas se você sair com gabarito, valeu a pena. D. Em sua redução, sua refere-se à industrialização? E na letra E, a expressão esse ciclo retoma o antecedente começo do século XXI. Você concorda, meu aluno? Só uma falou bem, interpretou bem e defendeu. E é a letra C de Cláudia. Motivo? Vamos nós. Preparado? Em A, o pronome oblíquo átono lo retoma o substantivo desenvolvimento. Em C, veja o contexto. Acabar drasticamente e de imediato com as emissões de CO2 e com a utilização de combustíveis fósseis não é possível. Por outro lado, adotar novas tecnologias que aumentem ou estimulem ainda mais o seu consumo, nem pensar, ok? Em D, veja o contexto. A principal fonte de energia hoje são os combustíveis fósseis e o maior vilão dessa história é a emissão do CO2 na atmosfera. Parece irreversível a tendência à sua redução pela adoção de novas e mais eficientes tecnologias e fontes de energia. Você percebeu que o pronome destacado não se refere à industrialização, mas sim à emissão? Continuando. Número 5. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto. Então, haverá uma opção que vai se encaixar perfeitamente. Mas antes, você precisa compreender o texto, precisa ter a noção, o domínio do que o dono da caneta quis comunicar. Energias renováveis limpas e naturais. Pontinhos. A energia eólica, a hidrelétrica, a solar, a de marés e correntes marítimas e de gradientes de temperatura, lacuna, fontes de energia crescem cada vez mais rapidamente e, lacuna, que venham a contribuir de modo cada vez mais significativo na matriz energética mundial. Mas quase todos os estudiosos concordam que lacuna não deverão substituir inteiramente as fontes de energias atuais. Lacuna, importantes complementos. No momento, poucos entusiastas discordam. Opções. Claro que você vai olhar para essas opções olhando para o texto, para você preencher lacunas. E se você fez isso com responsabilidade, provando que entendeu a mensagem, você marcou a letra A. A letra A encaixa, que é uma beleza. Mas vamos fundamentar essa escolha. Muito bem. Os pronomes essas e elas têm valor anafórico, retomando energias renováveis. Com isso, o texto fica perfeito. O uso dos pronomes tais e estas adequado na letra B. O uso do pronome indefinido certas está inadequado na letra C, pois dá erradamente uma ideia vaga. Vou reler a letra B. O uso dos pronomes tais e essas está adequado na letra B. A mesma inadequação ocorre em D de dado e E de ele, com algumas, diversas e certas. Dê uma olhadinha, faça o comparativo.
Próxima questão. O deslocamento do pronome ser para imediatamente após a forma verbal concretizar não deverá concretizar-se, não prejudicaria a correção gramatical do texto? Alguém afirma. Você concorda? Não deverá concretizar-se. Deverá concretizar-se é uma locução. E esse ser pode migrar, pode aparecer depois do infinitivo? Claro que pode, meu aluno. Perfeito. Justificação: o pronome oblíquo átero é usado antes do verbo auxiliar ou após o verbo principal, quando vem uma palavra atrativa antes da locução verbal. Essa questão cobrou pronome, mas a colocação do pronome oblíquo átero. É muito importante você lembrar que, se não existir fator proclítico antes de locução verbal no infinitivo, 4 posições são aceitas: antes do verbo auxiliar, depois do verbo auxiliar com o apoio do hífen, antes do verbo principal e depois do principal com o apoio do hífen. Mas basta aparecer um fator proclítico e aí, meu aluno, as posições intermediárias são neutralizadas. Você só poderá usar o POA antes da locução e depois da locução. Legal? Tratando-se de locução no infinitivo. Porque se essa locução apresentar verbo no particípio, acabou. Jamais pronome oblíquo átero depois de particípio. Preste atenção na próxima questão. Fragmento. Nos países, em geral, economistas, políticos e o noticiário gostam de índices sobre macroeconomia, números abstratos que indicam a situação geral da economia, mas não revelam o que se passa em seu interior. No texto acima, provoca-se erro gramatical ou incoerência na argumentação do texto ao retirar o pronome o do termo o que. É verdade? Provoca mesmo? Meu aluno, nós já estudamos isso. Erro gramatical na certa. Agora, cuidado com esse o. Preste atenção na fundamentação. Se retirarmos o pronome demonstrativo o, que equivale àquilo antes do pronome relativo que, a estrutura ficará comprometida, pois o pronome relativo deixará de retomar um termo, coisa que não existe na língua portuguesa. Não há pronome relativo sem antecedente. Como esse o também não pode ser artigo, o que rejeita artigo. Veja, nos países em geral, economistas, políticos e o noticiário gostam de índices sobre macroeconomia, números abstratos que indicam a situação geral da economia, mas não revelam o que se passa em seu interior. Alguns gramáticos vão dizer que este pronome é um pronome indefinido, equivalendo a que coisa. Legal? Corrente majoritária, pronome demonstrativo oblíquo. Próxima questão. Texto 1. São Paulo, 18 de novembro de 1925. Carlos, dá-se isto. Ontem me apareceu um dos redatores da Noite do Rio, aqui em casa, e além de me pedir uma entrevista para tal, propôs o seguinte: a Noite organiza um mesmo ordenista. Durante um mês, todos os dias, o jornal publicará um artiguete de meia coluna assinado por um modernista qualquer. O artiguete poderá ser crítica, fantasia, versos, o que a gente quiser. Pagam 50 por artigo. Os escolhidos são Manuel Bandeira, Prudente de Moraes, no Rio, eu e Sérgio Milete, em São Paulo, você e o Martins de Almeida, em Minas. Me mande com absoluta urgência uma linha sobre isto falando que aceitam, para eu dispor as coisas logo. Estou esperando. Mário. Então, o autor do texto é o Mário e o receptor é o Carlos. Texto 2.
Belo Horizonte, 20 de novembro de 1925. Agora, o Mário, que é o vocativo. É com ele que o Carlos vai falar. Salve! Recebi hoje tua expressa fazendo o amável. E gostoso convite para escrever umas besteiras na noite. Aceito. O Martins de Almeida, avisado, também aceitou. Diga para quando é a jossa, que estamos prontos. E Deus de já, te agradeço, o reclame e os cobres, pois estou certo que foi você que se lembrou do meu nome. Depois escreverei mais longamente. Um abraço forte do Carlos. Muito bem? E o que nos espera como questão? Questão elaborada pelo CESP, Banca da Universidade de Brasília, que no comum traz uma marca semântica como bandeira. Os dois textos diferem quanto à colocação dos pronomes átonos. No texto 1, a colocação é livre, alternando-se usos prescritos e não prescritos pela norma culta. No texto 2, a posição dos pronomes átonos está de acordo com a norma culta. Essa afirmação é procedente? Certo ou errado? Espero que você tenha dito errado. Eu vou explicar passo a passo. No texto 1, há usos prescritos e não prescritos. Dá-se isto, segundo a prescrição gramatical, não se inicia período com pronome oblíquo átono. Está valendo. Tem ele de ficar em posição enclítica. A ênclise está adequada, portanto. No texto 2, há total respeito às regras de colocação pronominal. E, desde já, te agradeço, o reclame e os cobres, pois estou certo que foi você que se lembrou do meu nome. Os pronomes oblíquos átonos estão em posição proclítica. Por que posição proclítica? Pois o advérbio já e o pronome relativo que atraem o poa para perto deles, ficando antes do verbo. Então, meu aluno, correto. Muito bem, resposta você já possui. Certo. Cláudia, por que está certa essa afirmação? Venha comigo. No texto 1, há usos prescritos e não prescritos. Dá-se isto. Segundo a prescrição gramatical, não se inicia período com pronome oblíquo átono. Tem ele de ficar em posição enclítica. A ênclise está adequada, portanto. No texto 2, há total respeito às regras de colocação pronominal. E desde já te agradeço, o reclame e os cobres, pois estou certo que foi você que se lembrou do meu nome. Os pronomes oblíquos átonos estão em posição proclítica, pois o advérbio já e o pronome relativo que são atrativos de próclise, colocando os pronomes antes do verbo. Beleza para essa questão. Vamos para a 9ª questão. Bom trabalho. A colocação pronominal em caracteriza-se, essa revolução caracteriza-se simultaneamente por uma série. Indica a escolha dos autores por um registro mais formal da língua, da linguagem. O emprego desse pronome antes da forma verbal, além de caracterizar desrespeito às regras gramaticais do registro padrão da linguagem, representaria, no contexto, o uso inadequado da linguagem, dando o caráter institucional do texto. Dado o caráter institucional. E você, concorda com isso? Olha lá, espero que não, hein? Bonito, mas preste atenção na fundamentação. Errado. Segundo as regras de colocação pronominal, é facultativo, meu aluno, o uso do pronome oblíquo átono de sujeito explícito, sem palavra atrativa. Isso quer dizer o quê? A nossa língua portuguesa, ela prefere a colocação proclítica. Nós, brasileiros, somos mais proclíticos. Mas quando não existe fator proclítico,
a ênclise não é erro, ok? Então, você pode usar ênclise ou próclise. Por esse motivo, sem palavra atrativa, a próclise quase sempre é bem-vinda, desde que não comecemos oração por pronome oblíquo átono. Número 10. Vem um texto, hein? A ciência moderna ensinou-nos a rejeitar o senso comum conservador, o que em si é positivo, mas insuficiente. O conhecimento emancipado ou conhecimento emancipação só se constitui como tal na medida em que se converte em senso comum. O conhecimento emancipação, ao tornar-se senso comum, não despreza o conhecimento que produz tecnologia. Parece confuso o texto, mas não é. Quando você lê a produção toda, você verifica que não foi um texto perigoso para esse encontro. Devido à estrutura sintática em que ocorre o emprego dos pronomes após o verbo em ensinou-nos e em tornar-se, é obrigatório. Por isso, a correção gramatical do texto seria prejudicada se esses pronomes fossem utilizados como em. Se constitui. Volte ao texto e verifique se há possibilidade, se existe fator proclítico. Se não, condene. E aí, ao voltar ao texto, você marcou errada essa afirmação? Espero que tenha marcado errado, pensando nesta explicação. Na primeira ocorrência, a colocação é facultativa, pois há sujeito explícito sem palavra atrativa. Isso vimos na última questão. Na terceira ocorrência, a colocação é igualmente facultativa, pois segue esta regra: infinitivo, não flexionado, precedido de palavras atrativas ou das preposições para, em, por, sem, de, até e a, vai gerar a mesma faculdade. Na segunda ocorrência, a palavra denotativa de exclusão só serve de atrativo, logo, a próclise é obrigatória. Vai lá, confirme tudo que foi visto. Beleza? Número 11. Oscar não acredita em Papai do Céu, nem que estará um dia construindo Brasílias angélicas nas verdes pastagens do paraíso. Põe ele como um verdadeiro homem a felicidade do seu semelhante no aproveitamento das pastagens verdes da terra, no exemplo do trabalho para o bem comum e na criação de condições urbanas e rurais em estreita intercorrência, que estimulem e desenvolvam este nobre fim: fazer o homem feliz dentro do curto prazo que lhe foi dado para viver. Você observou que algumas palavras foram destacadas pela cor vermelha. Claro que a questão foca esse momento onde alguns vocábulos foram destacados. A elipse em que estará e o emprego do pronome anafórico ele são mecanismos de coesão utilizados para referenciar o substantivo Oscar. Você, ao ler o texto, você precisa mapear os referentes. Sem o mapeamento dos referentes textuais, fica muito difícil afirmar se houve ou não interpretação textual. Muito bem? Qual foi a resposta escolhida por você? Espero que você tenha concordado com a afirmação. Vamos fundamentar? Esta questão trata da função referencial do pronome, a função anafórica. A elipse é a omissão de um termo facilmente subtendido pelo contexto, e é exatamente o contexto que nos permite dizer que a afirmação da banca procede, está certa, pois na linha 6 o sujeito elíptico é Oscar. Por sua vez, o pronome anafórico ele retoma um termo anterior, faz sim referência a esse termo, que é o Oscar, e não a outro nome. Talvez você confundisse
o referente Oscar com Papai do Céu. Mas o contexto não deixa dúvida, pois logo após ele vem como um verdadeiro homem, logo não pode se referir a Papai do Céu, mas sim a Oscar. Viu? Você deve ter acertado, porque bastava um olhar mais criterioso sobre os referentes textuais, os sinônimos contextuais. Vou chamar a número 12. Vamos? Dada a propriedade que assume o pronome este nos mecanismos coesivos empregados no trecho que estimulem e desenvolvam este nobre fim, não é facultada a seguinte reescrita: que estimulem este nobre fim e o desenvolvam. E aí, não é facultada essa escritura? Que estimulem este nobre fim e os desenvolvam, e o desenvolvam. Certo ou errado? Claro que você marcou certo. Vou repetir a leitura e você vai confirmar. Que estimulem este nobre fim. E esse o se refere ao nobre. Desenvolvam. Desenvolvam esse nobre. E aí, meu aluno? Vamos verificar o porquê da afirmação está correta? Lembre, lá na afirmação não podia haver aquela proposta de reescritura. Aquela proposta de reescritura, ela foi condenada, por isso que não podia. E nós marcamos como certa essa proibição. Vamos ver o motivo. Trata do uso do pronome demonstrativo este com o valor catafórico. Realmente não é possível a reescrita proposta, pois o pronome oblíquo átono tem valor anafórico e está retomando aquilo que é este nobre fim, a saber, o que vem após os dois pontos. O problema desta retomada anafórica pelo o é que o referente do pronome catafórico este só vem após os dois pontos. Logo, não podemos retomar o referente do catafórico este pelo oblíquo átono anafórico o. Não podemos. Em outras palavras, a reescrita só seria realmente possível assim, obedecendo essa estrutura. Que estimulem e desenvolvam este nobre fim, dois pontos, fazer o homem feliz dentro do curto prazo que lhe foi dado para viver e o desenvolvam. Ok? Entendido? Vamos dar uma parada e você vai verificar. Se você acertou todas, mérito é seu, continue assim. Se houve alguma desatenção, alguma falta de atenção, verifique o motivo. Eu espero. Daqui a pouquinho estaremos juntos. Até daqui a pouco.